Na primeira semana de dezembro, o Hospital São Lucas Fag sediou o primeiro simpósio regional multidisciplinar de distúrbios do assoalho pélvico, organizado pela coloproctologista Doriane Lima. O evento científico reuniu importantes nomes da coloproctologia, ginecologia, urologia, além da participação de profissionais da fisioterapia, psicologia, enfermagem e acadêmicos. Desde quando eu vim aqui para Cascavel que eu tenho trabalhado aos poucos em relação a isso. Em relação a grandes centros, realmente, esses eventos realmente acontecem em grandes centros, mas a gente está começando a fazer uma sementinha. Então, o que a gente quer? A gente quer juntar ginecologista, urologista, coloproctologista, fisioterapeuta. A gente quer também juntar a parte de enfermagem, nutrição e fisioterapia para poder fazer o quê? Para poder melhorar o atendimento dos pacientes portadores de doenças do assoalho pélvico. E qual é a importância de reunir esses profissionais de diversas áreas, né, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, enfermeiros, numa situação que a gente sabe que hoje a gente está começando a ver para muitas pessoas falar em neuromodulação, né, em todas essas tecnologias que estão sendo implantadas na área da coloproctologia, da ginecologia, enfim, da urologia, é um assunto novo para muita gente. O que você acha que vai acontecer daqui a pouco tempo em Cascavel nesse serviço com relação à neuromodulação? Então, o principal objetivo, na verdade, é a gente falar a mesma língua, a gente começar a estudar para melhor atender de uma forma global esse paciente, porque o que a gente percebe que o paciente fica muito solto, vai para um médico, vai para outro, então acaba ficando muito solto. O que a gente quer? A gente quer que todo mundo fale a mesma língua e a gente quer fazer um atendimento mais humanizado e mais global. Em relação às tecnologias, felizmente a tecnologia ela realmente é uma coisa do nosso presente, tá? E aí é isso que a gente quer também, é divulgar todo o trabalho, todo o estudo que a gente tem feito nos últimos anos. Um dos palestrantes convidados, Dr. Arceu Scanavini Neto, coloproctologista do Centro de Incontinência e Doenças do Assoalho Pélvico do Hospital Israelita Albert Einstein de São Paulo, falou sobre a importância do evento. Uma iniciativa louvável, né, da doutora Doriane, da equipe aqui local, porque especialmente em assoalho pélvico tem que haver essa interdisciplinaridade para tratar os pacientes, né? Então a gente hoje em dia, depois de muito apanhar, tentando trabalhar, né, cada um separado do outro, eu opero, depois encaminho para o ginecologista e não converso com a fisioterapeuta antes, não checo com a nutricionista se tem alguma coisa que a gente pode fazer antes de operar, a gente acabava tendo resultados não ruins, mas hoje em dia trabalhando em conjunto, fazendo uma avaliação em conjunta com o uroginecologista, com a fisioterapeuta, a gente consegue ter resultados muito mais evidentes, né? A paciente se sente muito mais bem assistida e eu posso, por exemplo, numa operação, resolver todos os problemas dela. Não preciso operar, daqui a um tempo a outra equipe operar a parte dela. Então, em uma vez, o que a gente tem tentado trabalhar em São Paulo, e o hospital que eu trabalho, o Albert Einstein, foi um dos pioneiros em São Paulo, é no sentido de facilitar a vida das pacientes, né? Então, uma paciente tem um problema desse que precisa ser avaliada pelo proctologista, pela ginecologista, ela vai no consultório de um, depois é examinada no consultório do outro. A falta eu não estando presente durante o exame da ginecologista pode deixar passar algum detalhe da minha área que para a ginecologista faria diferença. Então o que a gente tem feito é trazer o paciente para uma consulta combinada. Então a paciente é examinada de uma vez pela ginecologista, por nós, faz ultrassom se precisar, faz manometria, faz todos os urodinâmica, faz todos os exames que precisar em uma visita somente ao centro, né? Então, com isso a paciente ganha tempo, tem uma precisão maior no diagnóstico, dali a fisioterapeuta já avalia também, já vê se há algum espaço para algum tratamento do ponto de vista de reabilitação. Então, é muito mais resolutivo para a paciente esse tipo de abordagem, né?
O uso da neuromodulação agora, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, no tratamento das disfunções. Será acessível a todos os pacientes, a todos os brasileiros? Quais as implicações desse tipo de tratamento, da sua implantação nos serviços, em hospitais e clínicas do nosso país? Como é que está hoje o serviço? A gente sabe, por exemplo, que existe já uma clínica, existem o serviço no Albert Einstein, né? Como que está isso em nível nacional? A neuromodulação é uma tecnologia já de alguns anos, mas que em função do custo mesmo, a gente demora para incorporar isso para todos os pacientes. Principalmente a gente utiliza isso para incontinência fecal na nossa área, na proctologia. Na parte de urologia há outras indicações. Mas é aquilo que você comentou, é difícil a gente dar uma perspectiva de quando isso vai estar acessível para todos. O custo é alto e o que a gente tem tido de novidade em relação a isso é que algumas fontes pagadoras, algumas empresas de saúde suplementar estão acrescentando isso como uma forma de tratamento para essas doenças. Por quê? Porque perceberam que, embora o custo inicial seja alto, o resultado é satisfatório. É um tipo de cirurgia minimamente invasivo, então você não deixa o paciente internado muito tempo, minimiza riscos de cirurgias que, às vezes, imediatamente têm um bom resultado, mas que ao longo do tempo perde a função. Ou seja, você faz um investimento menor hoje e daqui a alguns anos aquele investimento se perdeu. A neuromodulação parece que traz os resultados mais sustentados a longo prazo. E, embora o custo inicial seja alto, com uma técnica minimamente invasiva, a gente tem bons resultados. O assoalho pélvico ele é classicamente compartimentalizado, né? Então isso por muito tempo acabou gerando uma dificuldade em manejo de diversos tipos de problema por conta de cada especialidade ou cada área acabar cuidando do seu território, vamos dizer assim. Vários desses problemas são de certa forma interrelacionados entre si e a resolução de um deles acaba dependendo da resolução de outro. Então o trabalho em equipe, vamos dizer assim, entre as diversas especialidades, ele acaba sendo fundamental porque é muito difícil que um único profissional consiga congregar, vamos dizer assim, a conhecimento de áreas muito diferentes e dominar esses conhecimentos de uma maneira adequada, né? Então a interdisciplinaridade acaba sendo muito importante. Tá certo. Bom, Cascavel hoje, a gente pode dizer que está muito bem representada. Hoje nós temos um médico do Albert Einstein aqui participando dos trabalhos em conjunto com os profissionais de Cascavel. A gente sabe que a tecnologia, a gente já dispõe dessa tecnologia, quando a gente fala em neuromodulação, por exemplo, que para muitas pessoas é um assunto novo, né? Você acha que em pouco tempo, os pacientes que sofrem hoje, com todos os problemas, com todos os distúrbios que existem, eles podem fazer uso, ou poderão fazer uso dessas tecnologias que vêm para somar nessa área? Eu creio que a adoção de novas tecnologias assim é algo que é inevitável, né? É sempre importante quando vai se abraçar novas tecnologias que isso seja feito de certa forma com parcimônia, né? Porque sempre com novas tecnologias vem um certo entusiasmo para utilizar essas tecnologias, né? Mas eu creio que é algo inevitável para o futuro que isso seja acessível a um número cada vez maior de pessoas, né? Muito interessante esse tema que a gente veio discutir hoje, porque antigamente isso era como se fosse uma terra de ninguém, que o urologista cuidava de uma parte, o ginecologista de outro e o proctologista de outro, sendo que é uma estrutura que ajuda em todos os aspectos. Então, quando a gente combina todos os conhecimentos, a gente aprimora muito mais e a gente consegue ajudar muito melhor essas pacientes. E uma vez que a gente faz eventos aqui na nossa região, a gente consegue ampliar os conhecimentos, né? A gente aprende, a gente traz alunos, médicos da região que talvez não tenham
acesso a essas discussões, e com isso a gente aprende, a gente ensina, a gente aprimora todo mundo nesse aspecto.